Eu quero convidar você para a gente refletir junto agora. Porque esse ano de 2019 é um ano de reflexão e de muita prudência para o exame da palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção, meu irmão, você que está em Cristo Jesus, perseverando, lutando para não perder a fé. Eu convido você, a sua atenção. Eu sei que essa mensagem ela não é para a multidão, são para os discípulos de Cristo, aqueles que estão verdadeiramente buscando seguir a Jesus, aguardando a promessa da esperança. Eu aproveito as oportunidades, estou aqui no meu trabalho, mas eu sempre aproveito a oportunidade para estar transmitindo a palavra de Deus, levando o ensino, a orientação para as pessoas, tá? Sempre observando aquilo que a igreja precisa ser advertida, orientada, instruída, corrigida, repreendida. E dentro dessa visão, dessa observação, eu uso a palavra de Deus porque foi para essa vocação que Deus me levantou, para levar a instrução da palavra de Deus, para fazer dela conhecida para todos. Eu quero chamar você a atenção agora numa seguinte questão. Nós precisamos observar que a nossa vida espiritual, ela é baseada na palavra de Deus. Ela é baseada numa busca pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento de Deus, para estar próximo dele, para estar caminhando com ele, para estar firme nele. Então eu quero convidar você, estou pregando, estou levando essa discussão com muita calma, com muita pausa, que é para você ter tempo de refletir, de pensar, acompanhar o meu raciocínio. Olha, irmãos, eu faço uma observação hoje, quando nós vamos para um culto, não sei você se você observa isso, eu quero levar para você uma observação que eu tenho visto e eu creio que ela é uma observação notória de todos em geral, em muitas igrejas. Nós chegamos na igreja hoje para cultuar ao Senhor e nós sentamos para ouvir a palavra, porém o objetivo é esse, é oferecer meu culto, minha adoração, minha reverência a Deus, em espírito e em verdade, e receber a instrução de Deus, a instrução da palavra, que vai me corrigir, me orientar, me instruir, me ensinar, me repreender, me exortar, me edificar, porque a palavra de Deus, a finalidade dela é isso: corrigir, repreender, ensinar, exortar, instruir. Essa é a finalidade de pregar a palavra, não tem outra. E é para a edificação da igreja. Se prega a palavra para a igreja ser edificada, ou seja, cada dia mais a igreja crescer, construída no alicerce forte que é a palavra. A igreja crescer na graça, no entendimento, amadurecer, chegar à perfeição da fé, ou seja, o conhecimento verdadeiro de Deus, da sua vontade. E aí eu faço essa observação, a gente chega hoje dentro de uma igreja, né, sem colocar particularidade nenhuma, placa denominacional. Eu falo igreja no geral, a gente chega na igreja para cultuar, a gente senta. Infelizmente, a gente não recebe essas orientações todas da palavra. A maioria das igrejas hoje, os pregadores que são emocionalistas, oportunistas, muitos que são bajuladores da igreja, do povo, que querem agradar as pessoas e não a Deus, não estão com compromisso, muitos não têm compromisso com a verdade, com a palavra, para levar para o povo. São pregadores, né, de palco, de popularidade, são estrelas de palco, que é a atração da igreja, de muitas igrejas, para muitos irmãos. Porque quando a gente chega numa igreja, o pregador está lá e tem uns que faz aquela cerimônia, aquele movimento todo, aquela sobrenaturalidade toda, aquele ritualismo todo para pregar a palavra, né? Cria tantas coisas, tanta coisa mística para pregar a palavra, que é simples, é só porque pregar a palavra é explicar, é ensinar o povo. Pregar quer dizer isso.
E os pregadores hoje fazem um emocionalismo muito grande, um sobrenatural, cria uma esfera de espiritualidade que na verdade não passa de movimento vã, vazio, sem utilidade. Então a gente chega hoje na igreja, a gente observa e vê as pessoas vivendo isso, os pregadores motivando as pessoas naquilo que elas querem ouvir. Olha, porque Deus ele está te dando a vitória, Deus ouviu o teu pedido, Ele está mandando resposta hoje, porque Deus está assinando o papel. Olha, porque Deus está fazendo aquilo que você pediu para trazer a vitória e etc. É só vitória, é só o que os homens querem ouvir. A busca deles pelas coisas desse mundo, e os pregadores falando em nome de Deus, mentira, dizendo que Deus está fazendo isso, vai fazer aquilo outro, vai dar vitória, vai atender a oração de fulano, de ciclano, e não é assim. A igreja não é para isso, não é para você ouvir isso. Isso você tem que crer na palavra, ver a palavra, guardar a palavra e confiar na palavra, esperar na palavra. Hoje a maioria das pregações nos púlpitos é só para satisfazer a igreja, a necessidade da igreja de ouvir palavras positivas para massagear e satisfazer o seu ego, a sua satisfação pessoal. E os pregadores sabem que isso agrada a multidão e é isso que eles pregam. Eles não vão pregar a palavra, porque a palavra vai contrariar o que a multidão quer ouvir. E aí é onde está o compromisso de quem é profeta de Deus. Ele tem que se submeter a suportar o constrangimento, a rejeição, mas pregar a verdade, constrangendo ou não a multidão. Não importa as consequências, ele não vai ter popularidade, não vai ter aplauso e não vai ter plateia para ele. Mas ele tem que pregar a palavra. E hoje, em muitas igrejas, a gente vê essa situação. Hoje, você chega num culto de 2 horas, senta ali, você não tem instrução da palavra. Você só tem promessas de bênção, de prosperidade. Você só tem movimento emocionalista, misticismo dentro da igreja, palavras de autoajuda, de autoestima. O que você quer ouvir? Mas não o que você precisa ouvir para o teu crescimento espiritual, para o teu conhecimento de Deus, para a instrução da tua vida de fé em Deus, para o conhecimento dos propósitos de Deus, da situação que nós vivemos, o que está acontecendo, para entender a vontade de Deus, conhecendo a palavra, tendo o conhecimento de Deus. Não tem isso. Palavras que nos exortem a perseverança na fé, a negar-se, a renunciar, palavra que nos estimule ao arrependimento, que nos corrija, que nos repreenda das nossas atitudes que não agradam a Deus. Você não ouve isso hoje dentro de muitas igrejas, porque a pregação hoje de muitos púlpitos não é para instruir você numa vida espiritual de fé e comunhão com Deus. A pregação hoje é para levar você ao emocionalismo, à satisfação pessoal, realizando-se com palavras que vai massagear o teu ego. E os pregadores estão preocupados em agradar a multidão, porque eles estão preocupados com o apoio, com a glória, com os aplausos da multidão. Principalmente os líderes da igreja que tem autoridade, que tem ali, né, a direção geral daquela congregação. Eles querem se perpetuar na direção com o apoio da igreja para ele, e com isso eles querem agradar a igreja e não fazem nada daquilo que contraria os irmãos, porque eles não estão preocupados em corrigir você para que a sua alma seja salva. Eles estão preocupados em agradar você para que você permaneça dentro dessa organização onde ele está dirigindo, para que ele possa usufruir dos benefícios que vocês proporcionam para muitos líderes, muitos ministérios. Compromisso com a tua alma é aquele que te corrige, é aquele que fala não o que tu quer ouvir, mas o que tu precisa ouvir da palavra. É aquele que, mesmo você não sendo agradado, mas ele vai te desagradar, mas ele prega a palavra. Ele não está preocupado em te agradar com mentira. Ele está preocupado na tua alma, mesmo que tu não se agrade, mas ele te ensina, te corrige, te repreende, te orienta e prega a palavra dentro da igreja. E não isso que hoje estamos vivendo e vendo dentro de muitas igrejas, que não é pregação do Evangelho de Jesus. Não é a pregação da palavra de Deus. Os homens estão criando os seus movimentos, os seus emocionalismos, os seus místicos de poder, de manifestação sobrenatural. É tanta coisa, busca isso, busca aquilo. É só profecia, não da palavra.
só profecia do homem, usando-se pelo seu espírito, pela vaidade, ou então pelo espírito do engano, e não pelo espírito de Deus. Porque o propósito da igreja, de você ir para a igreja cultuar, é oferecer a tua adoração, a tua reverência a Deus e ouvir a palavra dele para o teu ensino, tua correção, tua orientação, tua edificação de uma vida de fé, sendo instruído na palavra de Deus, para qualquer situação que você passe, de humilhação, de escassez, de aflição, qualquer situação, você tem que ser instruído pela palavra para aprender, suportar, estar consciente dentro de qualquer situação. Mas você só pode ter isso com a instrução da palavra. Então é por isso que eu estou trazendo essa observação aqui. Observa aí, meus irmãos. Não fica levado pela emoção não, porque a emoção tira o homem da razão. Quem vive na emoção não tem entendimento. Se deixa levar pela emoção e muitas vezes toma atitudes precipitadas e ouve o que ele quer ouvir, sente o que ele quer sentir, mas não pela razão. Porque Jesus não quis emocionar ninguém. Jesus quis chamar o povo ao raciocínio, à inteligência, à lógica, ao entendimento real da verdade e da verdadeira situação que o povo se encontra. Nós, pregadores do Evangelho, temos que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é subir no púlpito e fazer um movimento místico, e fazer um movimento emocionalista, e atrair a atenção do povo para a nossa performance em pregar, e atrair a atenção do povo com movimentos sobrenaturais. Não! Pregar o Evangelho não é você chegar no púlpito e começar a distribuir bênção, dizer que Deus vai mandar isso, Deus vai dar aquilo, Deus assinou o papel, Deus fez aquilo, Deus mandou a chave, Deus está descendo a vitória. Pregar o Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho é você abrir a palavra de Deus, pregar, ler o texto e começar a explicar o que o texto está falando dentro do contexto e aplicar para a igreja ser edificada com aquela instrução verdadeira, contextual dentro da palavra de Deus. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não tem uma igreja cheia de barulho, de grito, de poder de Deus. Pregar o Evangelho é ter uma igreja consciente, entendendo, ouvindo, parando, estando mais apta a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. É ter uma igreja prudente, que analisa, que examina, porque a gente leva a Bíblia para a igreja não é para só levar como um objeto da religião evangélica. A gente leva a Bíblia para a igreja para abrir ela, analisar o que se está pregando lá, ler o texto que ele deu, analisar o texto, o contexto, para receber a instrução que ele pregue dentro da palavra. Por isso que nós temos a Bíblia para examinar o que estão pregando. Porque a autoridade não é o pregador, a autoridade é a palavra que o pregador tem que pregar. Essa palavra que vai mudar a tua vida, que vai te dar conhecimento, que vai te amadurecer, que vai te fazer crescer e estar sábio na presença de Deus, oferecendo a Deus uma vida de devoção verdadeiramente nos conceitos, nos princípios da sua palavra, quando você for instruído por ela. Aí eu digo, a gente vai para um culto hoje dentro de muitas igrejas, não tem pregação, não tem ensino da palavra, não tem instrução. Até porque os pregadores abrem a palavra, uns nem lêem. E quando outros lêem, quando eles leem, eles não aplicam, eles não ficam ali dentro da palavra. Eles pegam, ele força o texto, ele dá uma explicação errônea, fora do contexto da palavra de Deus. Eles dão uma explicação dentro da emoção deles, os pregadores, porque a emoção dos pregadores contagia a multidão que também se leva pela emoção. E eles começam a dizer que é poder, sentir um algo e fala em língua estranha e dá profecia, e a igreja começa, aleluia, glória a Deus, entrando no emocionalismo do movimento emocional. Nós temos que ser prudentes, tem que ficar atento, com prudência, observando o que ele está falando, que movimento é aquele que está acontecendo, pedindo a Deus direção para ter o entendimento do que está acontecendo ali no púlpito, por aquele que está ali pregando, se vem de Deus ou não. E para você saber se vem de Deus ou não, você tem que examinar as Escrituras, conhecê-la, para julgar tudo o que acontece pela palavra. Então é o que está faltando hoje, meus irmãos. São pregadores com compromisso com a palavra de Deus,
que tenham o conhecimento, porque a Bíblia diz que quem quer ensinar, se dedique ao ensino. Quem prega a palavra tem que estudar a palavra, conhecer a palavra, para pregar a palavra. O problema hoje de muitos pregadores é que não conhece a palavra, não estuda a palavra, não tem intimidade da palavra, aí cria movimento, cria campanha, cria situações místicas, cria situações de atrações na igreja, cria movimentos de poder, de unção, de visão, porque não tem a palavra para dar para o povo, e o povo que está ali ouvindo esse pregador vai morrer porque não está se alimentando com o alimento verdadeiro, com o pão do céu, nem com a água do céu, está se alimentando com alimentos que não vai te edificar para uma vida com Deus. Pasto seco, sem vitamina, sem proteína, sem nenhuma utilidade para a tua vida espiritual. Esses pregadores que não têm compromisso com a palavra, esses pregadores que não se importam em estudar a palavra, analisar a palavra, o que eles levam para você é só o emocionalismo para te contagiar naquele momento. Você não vai ser edificado com a sua vida pronta. Você não vai suportar as situações que vêm na sua vida. Por quê? Porque você não está sendo instruído pela palavra, sendo edificado pela palavra. Por isso que tem muitos irmãos sem entendimento nenhum de Deus, sendo levado por todo o vento de doutrina, vivendo movimentos que não é o Espírito Santo de Deus, são o espírito de engano que está agindo dentro de muitas igrejas, e o povo sendo levado por doutrina de demônio, porque não são alimentados, não são instruídos, não têm maturidade, não têm conhecimento, e por isso que erram por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus, e seguem doutrinas estranhas, seguem o Evangelho anátema. Por isso, meu irmão, nesse momento, eu deixo essa instrução para você. Analise isso, reflita, faça o seguinte: quando você for a um culto na igreja que você vai, sente lá e comece a observar com atenção o conteúdo do que está se pregando, o que está se pregando. Não deixe o seu coração se agradar com aquilo, não. Use o entendimento e a razão pela direção do Espírito Santo de Deus no conceito da palavra, e você verá se é ou não é o que eu estou falando. Os pregadores estão preocupados, esses pregadores de palco hoje, pregador de palco, que agrada a emoção, que querem popularidade, que querem, o aplauso da multidão, eles não estão preocupados com a tua alma, não, queridos. Eles são preocupados em ter o aplauso, o apoio da igreja ali, depois vai para outra, prega em outra. Eles querem comércio, eles querem a agenda deles cheias. Deu para entender? Esses pregadores querem agenda, querem comércio, querem se destacar e querem popularidade, o estrelismo. Eles não estão preocupados com a tua alma, nem em levar instrução para edificação na tua vida de fé com Deus. Analisa onde tu estás. Eu não tenho paciência, irmãos. Eu não tenho ânimo para aguentar isso, ir para uma igreja e passar 2 horas de culto onde só tem campanha, onde só tem pregações que não é pregações, é as pessoas distribuindo barbolim de bênção, de prosperidade, falando que Deus deu isso, deu aquilo outro, que Deus está falando isso, que Deus está mandando dizer isso, e não usa uma palavra. Eu quero me edificar, eu não quero me emocionar, um emocionalismo vazio. Eu quero me emocionar com a razão dentro da palavra de Deus. Eu quero estar num culto onde eu sente, ofereça minha adoração em oração, em gratidão a Deus, e ali eu seja edificado com o ensino, com a instrução da palavra de Deus, com um pregador que conheça a palavra, que pregue a palavra, que fique compromissado com a palavra, que não traga o seu emocionalismo, nem os seus conceitos pessoais, nem as suas visões sobrenaturais, mas que pregue a palavra, ensinando ela como ela é, para que eu possa crescer e ser maduro. Sabe por que hoje eu sou tão rígido assim? Sabe por que hoje eu já passei por tantas lutas, por tanta dificuldade? Hoje eu estou aqui, já passei por decepção de igreja e hoje eu estou de pé. Sabe por que hoje eu estou com a minha visão olhando para o alto, com o meu coração no tesouro do céu? É porque eu tenho a convicção da direção de Deus na minha vida. Eu busquei aprender, busquei conhecer. Sabe por que hoje eu confronto muitos conceitos errados? Sabe por que hoje eu não tenho medo de debater assuntos teológicos em relação a Deus com nenhum teólogo, com nenhum líder de religião, com nenhuma organização de seita ou heresia? Sabe por que hoje eu tenho disposição para confrontar qualquer conceito religioso que vem contra as verdades da palavra de Deus?
Porque eu fui instruído na palavra, eu aprendi na palavra, cresci na palavra, fui nascido na palavra, estou vivendo na palavra. É isso que você deve fazer também. Eu tenho 18 anos de evangelho na presença do Senhor. Eu cresci na fé, amadureci no conhecimento e na graça de Deus. E muitos irmãos que me acompanharam, que estavam na igreja antes de mim, eu olho hoje e digo, meu Deus, não cresceu nada. O entendimento é errôneo. Não consegue enxergar a verdade de Deus. Se deixa levar por um movimento. Pessoas que são líderes de congregações, não cresceu nada no conhecimento de Deus, cria o seu emocionalismo e leva uma igreja, administra uma igreja com o emocionalismo dele, mas não com a palavra. Não cresceram, não desenvolveram no conhecimento de Deus, porque não se interessaram pela palavra. E quem não se interessa pela palavra, perece. Mas que você atente para essa orientação e que em nome de Jesus, Deus te abençoe e te faça compreender essa observação que eu, evangelista Wellington, faço para você. Me acompanha lá no meu canal no YouTube e na minha página no Face, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.